Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa ser com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, aos estudos que nós estamos fazendo na nossa apostila de Espiritismo. Hoje nós estamos na aula 22, onde a gente vai falar um pouco sobre a lei da justiça, amor e caridade. A gente vai falar sobre uma bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e a gente vai falar sobre alguns elementos dessa bem-aventurança, né, que é, por exemplo, a paciência, a obediência e a resignação. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar, aula muito interessante, onde tem bastante coisa para a gente estudar. Então, para quem tem a apostila, nós estamos na página 75, e quem vai começar a leitura para nós hoje é a Liliane. Por favor, Liliane, pode começar. A lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça, lei de justiça. A natureza obedece a uma ordem natural, pré-estabelecida pelas leis naturais ou leis de Deus. Deus se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresença, através da sua energia criadora e das suas leis sábias, perfeitas e imutáveis. Não conhecemos integralmente todas as suas leis, mas sendo natural tanto o universo físico como o extrafísico, todos os fenômenos são naturais. Somente não conhecemos ainda as leis do Criador, que regem todos os fenômenos do mundo físico, material e extrafísico espiritual. Logo, existem leis naturais que regem a criação de Deus. A lei natural, que estabelece a ordem da criação, deve ser respeitada. Quando ocorre uma agressão à ordem natural ou infração às leis de Deus, temos uma violência que gerará uma perturbação na natureza. E é da lei que o agressor deve reparar a perturbação que provocou e ser restabelecidos o equilíbrio e a harmonia da ordem natural. A justiça divina existe para manter a ordem natural e está fundamentada nos princípios. 1. Há uma ordem natural que deve ser mantida. 2. Qualquer agressão à ordem natural causa perturbação da ordem natural. 3. O agressor deve reparar a perturbação, restabelecendo o equilíbrio e a harmonia da ordem natural. Ocorrendo uma agressão à ordem natural, a justiça divina é acionada, desencadeando os mecanismos da justiça divina e fazendo com que as leis de Deus sejam inexoravelmente cumpridas. A justiça divina é fonte da inspiração da justiça dos homens, muito embora essa seja falível, enquanto a de Deus é infalível. O sentimento de justiça está ligado à natureza de tal maneira que as pessoas se revoltam à simples ideia de uma injustiça. Questão 875. Da necessidade que o homem tem de viver em harmonia, nascem obrigações especiais, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Questão 877. O caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua natureza seria do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Questão 879. Legal, Liliane, obrigado. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre a lei da justiça. Então, o que acontece? A justiça de Deus, ela está baseada nesses três elementos da qual aqui a Liliane leu para a gente. Quando ela fala que há uma ordem natural que deve ser mantida, qualquer agressão a essa ordem natural causa uma perturbação, e o agressor deve reparar essa perturbação. Então, a lei da justiça está baseada nisso. Aquela questão que a Liliane falou aqui, que ela citou, da questão 875, Kardec perguntou assim para os mentores, como podemos definir a justiça? Aí os mentores responderam, a justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Aí na pergunta 876, Kardec pergunta, para o direito estabelecido pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Aí os mentores responderam, o Cristo disse,
façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça para o desejo de cada um de ver os seus direitos serem respeitados. Na incerteza de como deve proceder em relação ao seu semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele na mesma circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a própria consciência. Então vamos lá, vamos traduzir na prática tudo isso aqui que a gente está lendo. Lembra quando a gente falou lá na aula passada sobre as leis divinas, né, que quando Moisés veio e trouxe os 10 mandamentos, depois, séculos depois, Jesus veio, que eles estavam falando a mesma coisa, porém de maneiras diferentes? Quando Moisés veio, como a gente conversou na aula passada, nós estávamos num estado de inteligência ainda muito embrutecido, ainda rudimentar, principalmente para as coisas espirituais. Então, a gente precisava, que até a gente comentou lá, se você for pegar lá o Evangelho, o Velho Testamento, tem muitos fenômenos lá narrados, né? O mar que se abriu, o cajado que bateu lá e virou cobra, a sarça que pegou fogo. Por quê? Porque as pessoas precisavam ver para crer, né? Senão as pessoas elas não acreditariam que existia algo maior ali do que estavam ali, do que elas poderiam ver, do que elas poderiam sentir. E um dos elementos para que começasse a ser transmitido o senso de justiça para as pessoas é aquela lei que a gente começou, que a gente até fala muito, fala que é uma lei mosaica, apesar de não estar escrito, do olho por olho e dente por dente. Que se vocês forem parar para pensar, é a mesma coisa que Jesus, quando ele falou para Pedro lá, Pedro, se pela espada ferir, com a espada você será ferido. É a mesma coisa. Só o que acontece? Quando você começou a ser transmitida essa mensagem do olho por olho e dente por dente, justamente para que as pessoas começassem a desenvolver nelas o senso de justiça, o que as pessoas entendiam? Ou o que as pessoas, para entender a justiça, o que era necessário? Elas enxergarem a justiça. Então, vamos lá, se você pegou e tomou um soco na cara e quebrou o dente, enquanto o agressor que fez essa atitude não tivesse o dente quebrado, ela não entenderia que isso era uma justiça. Então, o que acabou acontecendo, e isso vem acontecendo até hoje? Como a gente está vendo, como a nossa apostila fala, quando é o agressor, quando a pessoa que transgride essas leis de Deus, ela vai ter que reparar isso mais cedo ou mais tarde. Mas isso quem guia é a justiça de Deus. Só que como eu preciso ver para crer, muitas vezes eu não acredito na justiça de Deus se eu não ver. Se eu não ver lá o dente quebrado da pessoa, eu não acredito que está sendo feito justiça. Então é como se a gente olhasse lá para cima e esperasse Deus. E aí? O que vai acontecer? Vai deixar assim? Eu vou andar por aí com o dente quebrado e o outro vai ficar lá passeando com um sorriso Colgate por aí? Enquanto a gente não visse lá o dente quebrado, a gente não entendia que isso é justiça. E aí a gente esperava lá por Deus. Como a gente não via a justiça de Deus porque ela é feita de um jeito no tempo oportuno para todos, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a ser o agente de justiça. Então a gente ia lá, pegava e dava um soco também na pessoa para quebrar o dente da pessoa, para ficar igual, para ficar eras por elas, como a gente fala aqui na Terra. Então, a partir daí desse momento que a gente começou a criar esse senso de justiça, mas do olho por olho e dente por dente, de a gente ver a pessoa sofrer aquilo que ela nos fez sofrer. Só o que acontece? Quando nós somos os agentes dessa justiça, nós acabamos nos prejudicando. Porque como a gente conversou lá no finalzinho da nossa aula passada, gente, mais uma vez, não se conserta nada errado fazendo outra coisa errada. Dá ruim. A gente vê aí nos trabalhos lá. O que acontece muitas vezes? Vem o espírito, passa lá pela mediunidade do médium, ele está lá sofrendo, porque muitas vezes ele está ali querendo a vingança dele, só que assim, mesmo que ele conseguisse a vingança, essa vingança seria um alívio para a dor dele, porque aquilo que ele sofreu ainda ele está sofrendo, aí ele vai ser o agente dessa vingança, aí ele vai se endividar perante as leis de Deus, porque lembra, a gente até conversou, que nas leis de Deus não tem esse negócio que nem, por exemplo, a gente deu o exemplo até brincando, né, que quando a gente era criança, que a gente brigava com o vizinho, com o filho do vizinho, ou com um coleguinha lá da escola, chegava à noite e a gente falava assim para a mãe, foi ele que começou. Nas leis de Deus não tem isso. A gente responde por aquilo que a gente faz. Então, se a gente sofre um mal e nós somos esse agente de justiça pelas nossas próprias mãos, a gente vai responder por isso. E isso vai doer.
Não é à toa que Jesus, naquela outra passagem, ele fala, se alguém te ferir na face direita, lhe dê a outra. Por quê? Ele está falando para a gente não se defender? Não. O que ele quer dizer? Que entre você ser o agressor e ser o agredido, prefira ser o agredido. Porque se você for o agressor, você vai ter que responder isso perante as leis de Deus, e isso vai doer, e isso vai te machucar, isso vai ser prejudicial a você. Então é isso que ele quis dizer em relação à justiça de Deus. Aí tem um elemento muito importante, da qual a gente não consegue, quantificar isso, mas a gente não pode, em nenhum momento, esquecer que ele existe, que é o amor e a misericórdia de Deus por todos nós. É tanto que Jesus, séculos depois, ele veio e falou, para que a gente pudesse se acertar perante as leis de Deus, pagando o mal, fazendo o bem. Porque na lei do olho por olho e dente por dente, a gente vai passar exatamente pelo que a pessoa precisou, do que a pessoa precisa passar, do que a pessoa fez com a gente. Então, a gente vai lá e vai fazer a mesma coisa com ela. Na lei do amor, na lei de fazer o bem, o que a gente pode fazer? A gente vai amenizar isso, porque é no bem que a gente consegue fazer com que, vamos dizer, a gente consegue pagar essa dívida de um jeito melhor, sem que a gente se prejudique perante as leis de Deus. Porque o bem, o amor é que rege o universo, a gente vai falar sobre isso aqui mais na frente. Então, isso é o que é o mais importante. Então, muitas vezes a gente deixa a vingança, o ideal seria a gente deixar essa vingança por um lado e praticar o bem, porque é o bem que vai fazer com que a gente se eleve. Tem, quem acompanhou um tempo atrás, talvez algum de vocês lembre, no trabalho de domingo, alguns meses atrás passou um irmão lá na mediunidade da Andréia, que, na verdade, ele não precisava nem ter sido doutrinado no sentido assim, porque ele já tinha consciência do que ele tinha feito de errado. Só que o que aconteceu? Ele estava muito pesaroso, a sua consciência, do acerto que ele tinha que fazer perante as leis de Deus, que ele estava pensando no sofrimento que ele ia ter no futuro. E aí a gente conversando, aí claramente inspirado pelo mentor, veio essa passagem de Jesus. Aí a gente teve a oportunidade de conversar com ele, e a gente falou, olha, não se preocupe com isso agora, vá para a espiritualidade, se prepare, se fortaleça, fique bem, conviva com seus entes queridos, faça os seus estudos, faça o seu aprendizado. Quando for num momento oportuno, a espiritualidade vai te dar a oportunidade, e não se preocupe com isso, porque existe um jeito da gente aliviar essas dívidas perante as leis de Deus, que é fazendo o bem, que foi justamente o que Jesus ensinou para nós. Então, esse deve ser o nosso modelo, esse deve ser o nosso guia. A gente não pode deixar de medir isso. Por quê? Porque em nós ainda existe um sentimento muito forte do justiceiro. Existe um justiceiro dentro daqui da gente, né? Que a gente fala para os outros assim, tá vendo? Bem feito, porque você fez isso, não sei o que. Existe ainda isso dentro de nós. Mas aí a gente tem que trabalhar um pouco essa misericórdia, a gente entender que a pessoa ela está passando por aquilo, por um acerto da qual ela precisa fazer, seja por expiação, seja por prova, né? E até para a gente, eu sei que a maioria das pessoas aqui sabem, mas até é bom a gente diferenciar, né? A expiação é o quê? É algo que eu passo, que eu estou passando, com uma causa no passado que eu fiz muitas vezes aquilo com a pessoa. Então, eu estou aqui para expiar, não como castigo de Deus, isso é para deixar bem claro, mas sim como uma oportunidade de aprendizado, para que numa próxima vez, justamente como Jesus ensinou, eu não faça para o outro aquilo que eu não quero para mim. O Paulinho trouxe um exemplo muito legal disso, né, Paulinho? Você lembra que você até comentou comigo daquela criança, né, que era filho de um casal, de um local que vocês frequentavam? Eu não lembro exatamente o problema que ele tinha. Filho do Apolo, né? Você Então, lembra? Sim, ele estava internado no HC já há 2 meses, ele saiu hoje. Olha só, olha que coincidência. E o que era mesmo? Qual que era o problema dele, que ele tem? Então, tem uma encarnação que ele teve... No Império Romano? No Império Romano. Então, ele mandava enterrar as pessoas e deixar só com a cabeça de fora. Certo. E aí as formigas vinham e picavam, né, o rosto das pessoas. E hoje ele nasceu com uma... Assim, quando ele nasceu, já bebezinho, ele nasceu com o rosto todo cheio de... Tipo, como se fosse uma picada. Tipo assim, aquilo que você passou lá atrás, não estou passando hoje, né? Com o rosto cheio de picadinhas.
e isso dá uma baixa de resistência nele. Entendi. Ele tem uma baixa imunidade, né? Aí, por várias vezes, ele é internado. Entendi. Então, isso é um exemplo de expiação, por exemplo, né? Eu não posso dizer com certeza isso. Eu li em alguns lugares, não dá para dizer, mas, assim, aquele caso que aconteceu da Boate Kiss, lá no Sul, que muitas pessoas morreram, né, por causa do incêndio, né, inalaram, né, a fumaça ali. Algumas pessoas falaram que aquele conjunto de pessoas estavam, por exemplo, lá na Segunda Guerra, e que causaram muitas mortes por causa do negócio de câmara de gás. Então, seria, por exemplo, uma forma deles participarem, deles expurgarem isso, passando por uma coisa parecida com o que eles fizeram as outras pessoas passarem. Eu não tenho como falar, não, é isso é verdade, mas, assim, tem uma lógica. Então, pode realmente ter sido isso. Então, isso também é um outro exemplo de expiação. A prova está muito ligado com a nossa aquisição de virtude. Então, por exemplo, eu tenho lá um trabalho, eu entrei lá, trabalhei 20 anos na empresa, e trabalho na mesma função, nunca fui promovido. Outras pessoas entram e elas vão sendo promovidas, 1, 2 anos, 3 anos, elas vão sendo promovidas e indo para outros cargos. E isso é uma prova para mim, uma forma, por exemplo, de paciência, de eu saber esperar o meu momento. Então, tem essa diferença, né, entre expiação e prova. Então, para terminar sobre a justiça, então o que a gente nunca pode perder é esse elemento da misericórdia de Deus. Porque o que acontece? Como a gente tem esse lado justiceiro, para os outros a gente quer justiça. Vamos lá matar, como o pessoal fala, né? Bandido morto bandido bom é bandido morto, né? O pessoal não fala, tá? E quando o bandido é seu filho? Bandido bom é bandido morto? Aí você já, opa, peraí, não é bem assim, vamos conversar, né? Vamos trocar uma ideia. Por quê? Porque para os outros a gente quer justiça. Para a gente quer misericórdia. E o que é a nossa apostila e o que Jesus ensinou? Que era para o próximo aquilo que quer para os outros. Então, se eu quero misericórdia para mim, eu também tenho que ter misericórdia em relação às outras pessoas, por pior que elas possam parecer ser, por pior do que elas fizeram. É assim que a lei de Jesus ensina. Né? Então, quer dizer, então vocês estão, para resumir, então vocês estão falando assim, então, Marcelo, você quer dizer assim, que o próximo foi lá, deu uma mordida no meu brigadeiro. Você está falando que eu não posso dar uma mordida no brigadeiro dele, que eu tenho que pegar um outro brigadeiro e ainda dar para ele? É assim que Jesus, é assim que a gente pratica o bem, é assim que a gente pratica o bem, é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce. Né? E aí a gente foge de passar por esses males das quais nós fizemos, que nós cometemos em relação às outras pessoas. Porque é justamente isso, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, no mínimo, a gente pensa uma vez, antes da gente prejudicar a outra pessoa, porque a gente sabe, principalmente aí entra o conhecimento do qual a gente está procurando ter, de que se eu fizer isso, lá na frente eu vou ter que responder. É lógico que tem a misericórdia de Deus, que nem a gente citou lá o exemplo do rapaz lá, que era, acho que é do livro do Ação e Reação, que ele era um dono de escravo lá, e aí ele pegava lá o braço lá dos escravos que eram rebeldes lá, para castigar, ele pegava e passava no moedor lá e decepava o braço da pessoa. Então ele veio com essa, digamos, essa carga para que ele perdesse o braço, como aprendizado. Como era uma pessoa boa, procurava já fazer o bem, em vez de ele perder o braço, ele perdeu o dedo. Aí as pessoas falavam assim, nossa, mas como Deus é injusto, como Deus pode permitir isso? Uma pessoa tão boa perdeu o dedo, era para perder o braço. Olha a misericórdia de Deus, né? Por isso que muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente acha que é um mal para a pessoa, e na verdade é um bem, na verdade ela precisa passar por aquilo, muitas vezes. Né? Então, por aí a gente tem uma ideia de como funciona a justiça de Deus. Então, às vezes, numa situação, a gente fala, nossa, a pessoa está passando por aquilo, às vezes é porque é o momento da qual ela precisa para ela poder passar. Porque ela, muitas vezes, se fosse antes, ela não tinha o preparo. E às vezes ela foi melhorando, e conforme ela melhorou, aí agora você está pronto para aprender aquilo lá que você ficou devendo na outra. Aí você vai lá e faz, aí você lá passa por aquilo. Então, às vezes acontece isso. Às vezes a gente tem um julgamento e fala, nossa, essa pessoa é tão boa, uma pessoa tão, né, sabe, poxa, trabalha para Jesus e tal, e, poxa, está passando por isso. É porque agora, neste momento, é que ela está preparada para ela passar por esse aprendizado que ela precisa ter. Então, assim, gente, muito cuidado com o julgamento, tá? Porque a gente não sabe, a gente não tem. Muitas vezes a pessoa que é julgada hoje de uma forma contundente, de uma forma rigorosa, foi o julgador contundente e rigoroso em vidas passadas. Então, como a gente não sabe,
Então, o que a gente não pode é ter esse negócio do justiceiro. Não, vai lá, é castigo, bem feito. Não. O que Jesus nos ensina é ter misericórdia. É saber que se ele está passando por isso, existe um porquê. Como a gente não sabe, nosso trabalho é o quê? A gente ajuda. A gente procura transmitir boas energias. A gente procura transmitir bons sentimentos. Para que até a pessoa tenha força e passar por isso. Passar por essa prova e por essa expiação para a evolução, para a melhora dela. Sobre justiça, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro? Mesmo? Silêncio. Tá bom. Cá, quer continuar para a gente? Vamos falar da... Então, vamos agora deixar um pouco mais leve o ambiente. Vamos falar do amor e da caridade. Lei do amor. Toda a criação, em sua essência, no seu âmago, está impregnada de Deus. Inexistindo vocábulo próprio para exprimir essa ideia, dizemos que o amor envolve todas as coisas e a lei do amor rege a criação. Os seres dos reinos mineral, vegetal e animal ainda não estão preparados para manifestar o amor de maneira sublimada, excetuando o homem que, por possuir a razão, pode exteriorizá-lo de conformidade com o seu estágio evolutivo e interesses. O amor entre pessoas é uma eclosão do amor que se encontra no recôndito da criatura, e a procura do ser amado representa o anseio de exteriorizar sentimentos sublimados que dificultosamente consegue reprimir. O amor é inerente à sua natureza e, através do amor, a criatura consegue se ligar ao Criador. O amor materno é uma virtude nas mulheres e também sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tomam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal, que é a questão 890 do Livro dos Espíritos. Jesus ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Também ensinou: amai aos vossos inimigos. Continua da caridade, cá. Aí eu faço o fechamento. Tá bom. Lei da caridade. Quando lhe foi perguntado por Allan Kardec, a equipe Espírito de Verdade respondeu que na criação de Deus só existem 3 coisas: Deus, espíritos e matéria. Os espíritos podem estabelecer 3 relações: relação com Deus, com outros espíritos e com a matéria. A caridade é a relação entre espíritos visando o bem espiritual, fundamentada nos ensinos de Jesus. A caridade é uma qualidade moral fundamentada em 3 princípios. Princípio da liberdade, em que deve ser assegurada a liberdade do próximo, garantindo a própria liberdade. Princípio da igualdade, em que deve se tratar o próximo como gostaria de ser tratado, pois todos são iguais. E o princípio da fraternidade, em que, reconhecendo que todos são irmãos, filhos do mesmo pai espiritual, a humanidade constitui uma grande família e irmãos devem se amar. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Questão 886. Com a esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Questão 888. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Questão 888A. Legal, cara. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do amor e da caridade. A lei do amor. A lei do amor, o amor é a força motriz do universo. Tudo é dirigido, tudo é levado, tudo é conduzido através da energia do amor. O que acontece? E quando eu falo do amor, é esse amor mais no sentido virtude, no sentido mais universal.
esse amor que nós temos nas relações, principalmente entre as pessoas, ele também é muito oportuno, porque através desse amor nós desenvolvendo esse amor com as pessoas à nossa volta, a gente vai chegar nesse amor, virtude, da qual a apostila está falando, da qual Jesus praticou. Jesus, ele por ser o espírito mais elevado que passou aqui na Terra, ele praticava esse amor virtude. É tanto que ele, por exemplo, ele não diferenciava ninguém que chegava até ele. Ele tratava todos da mesma maneira, tanto a pessoa mais simples quanto os doutores da lei, por exemplo. Ele não tinha diferenciação. E esse amor de Jesus, ele é tão grande, tão vívido, que até mesmo quando depois da crucificação, que ele apareceu para os discípulos e ele estava voltando para a espiritualidade, ele falou, um novo mandamento vos deixo, ame o próximo como eu vos amei. Porque o amor dele era baseado nesse amor-virtude. O nosso amor, ainda pela nossa evolução, pelo nosso momento, eu ia chamar amor-interesse, mas assim, para a gente não falar amor-interesse, ele é um amor ainda muito na condicional. Eu comparo muito o amor com o perdão. A gente ama conforme a pessoa nos ama. Já diria o filósofo lá, Roberto Carlos, só vou gostar de quem gosta de mim. Então, esse é o nosso estágio de amor. Mas aí, através dessas relações que a gente tem com as pessoas, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo esse amor. No sentido, por exemplo, do que a nossa apostila falou, do amor de uma mãe para um filho e vice-versa, no amor entre irmãos, no amor entre amigos, no amor pelo que você faz, por exemplo. Então, são nessas situações que a gente vai desenvolvendo esse amor. Só que para a gente desenvolver na sua plenitude, a gente precisa ter todas as virtudes em sua plenitude também. Por isso que Jesus foi o único que conseguiu praticar esse amor aqui na Terra, esse amor nesse sentido mais global, nesse sentido mais universal, nesse sentido de virtude. Porque ele já tinha todas as virtudes deles desenvolvidas. Só que para a gente desenvolver, e uma dessas virtudes fundamentais para a gente desenvolver esse amor, é a caridade. Por quê? Em todo lugar que vocês vão, principalmente centros espíritas, qualquer lugar que vocês vão falar de caridade. Tem a passagem de Paulo, que Paulo fala lá, fora da caridade não há salvação. Por que a caridade ela é tão importante? Por que o Espiritismo bate tanto nessa tecla de caridade? Porque a caridade ela é a vacina contra o nosso principal defeito, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque a caridade faz justamente aquilo que a gente estava conversando da lei da justiça, da gente se colocar no lugar do outro. E aí a gente poder agir ao outro do jeito que a gente gostaria que fizesse por nós. Então, quando a gente sai dessa posição do eu e começa a pensar na outra pessoa, nós estamos começando a praticar a caridade. O Espiritismo vem ensinar que existem dois tipos de caridade: a caridade moral e a caridade material. A caridade material, ela tem a sua importância. Às vezes, em algumas casas espíritas meio que desprezam isso, não falam muito da caridade material, mas ela tem a sua importância, porque a gente está na matéria. E muitas pessoas menos favorecidas, falta o necessário a elas. Às vezes falta o almoço, falta o café, falta a janta, falta uma roupa, falta um cobertor. Então é necessário que haja essa caridade material, até porque, como estamos na matéria, a matéria é a primeira coisa que a gente se identifica, que a gente vê, que a gente percebe, que a gente compreende. Então, o primeiro passo, a gente fazendo essa caridade material, é o primeiro passo para a gente poder estar desenvolvendo essa caridade da qual Jesus nos ensinou. Então, para a gente começar a entender, que nem lá a gente começou a entender o senso de justiça lá, fazendo a justiça com as próprias mãos, para a gente começar a entender o sentido da verdadeira caridade, a gente começa fazendo a caridade material. Só que existe uma caridade muito mais meritória aos olhos de Deus, que é a caridade moral, que é o que o Espiritismo ensina. Por quê? Porque na caridade material, geralmente, a gente doa aquilo que sobra de nós. Na caridade moral, não. E ela está ao alcance de todos. Então, todos podem realizar um ato de caridade, desde a pessoa menos favorecida até a pessoa mais favorecida, seja na área que ela tiver, seja financeira ou qualquer outra área. Ela está ao alcance de todos. Tem uma lição no Fonte Viva, que eu não vou lembrar agora o número, que Emmanuel ele fala, né, que, por exemplo, uma pessoa que está atrelada à cama lá por uma doença, alguma coisa que ela não pode levantar, ela pode ser caridosa.
Toda vez que chega lá alguém vai fazer uma visita para ela, e ela recebe aquela pessoa com amor, com carinho, ela está sendo caridosa. A Alice, por exemplo, ela deu a esposa do Silvio, ela deu um testemunho legal, por exemplo, dessa caridade, quando ela falou de um rapaz que é morador de estado de rua, que sempre ela encontrava quando ia levar o filho dela na escola. Aí um belo dia o rapaz lá chamou ela achava que era para pedir alguma coisa, e o rapaz falou, olha, o cadastro do tênis do seu filho está desamarrado. Isso é caridade, é o que ele podia fazer. Vai que um menino pisa no cadastro, tropeça e cai e se machuca. Olha o mal que ele evitou. Então, percebam que a caridade ela está nesses pequenos gestos, num abraço, num sorriso, num gesto de favor em relação a outra pessoa, num ouvido amigo, de você parar lá e ouvir a pessoa, no tempo que você dispõe, por exemplo, para fazer um serviço social. Então, todas essas pequenas situações nos levam a desenvolver a caridade, para aí a gente chegar no nível máximo dela, que a nossa apostila está falando aqui, que é o que Kardec perguntou lá para os mentores, né? O que é caridade segundo o entendimento de Jesus? E lá ele responde lá, benevolência para com todos, né? Indulgência para com as perfeições alheias e perdão às ofensas. Esse é o máximo da caridade, esse é o ponto, quando a gente chegar nesse ponto, a gente chegou no máximo de caridade, como Paulo, por exemplo, que foi um espírito que, além de Jesus, né? Foi o espírito que esteve entre nós que mais compreendeu o que é caridade. Então, a caridade está justamente nesses pequenos gestos. Não é resolver o problema das pessoas, como muitas vezes a gente acha, né? E interessante, assim, aí é uma coisa minha que eu aprendi, que eu acho que vale para vocês, é assim também, muitas vezes, quando a gente for fazer caridade, duas coisas para a gente analisar. Uma delas, assim, a caridade é uma mão de via dupla. Se eu estou me negando, me prejudicando em relação a outra pessoa, favorecendo a outra pessoa, tem alguma coisa errada. Porque a caridade, ela faz bem para todos. E até a pessoa que faz a caridade, muitas vezes, ela recebe mais do que a pessoa que está recebendo a caridade. Então, se a gente está abrindo mão de alguma coisa e está se prejudicando com isso, pensem bem. Talvez isso não seja caridade. Então, e uma outra coisa também importante é como a gente faz essa caridade, além do que Jesus lá ensinou, da mão esquerda, né, não saiba o que faz a mão direita, da gente não ficar divulgando para os outros as nossas ações de caridade, mas uma coisa assim que ajuda muito, gente, a gente perguntar para aquela pessoa do que ela necessita, ou daquilo que a gente julga que ela necessita, se perguntar para ela, você precisa disso? Porque muitas vezes as pessoas podem se ofender com isso. Dá um exemplo, por exemplo, como o pessoal fala. Uma vez eu estava saindo do trabalho e encontrei um rapaz que ele estava sentado em frente a uma banca de jornal, que já estava fechada, e do lado tinha uma padaria. E eu vi que ele estava num estado assim de rua mesmo, tal, e aí veio aquele negócio, né, aquela intuição, aí eu fui até ele e perguntei assim, você se importa de eu passar ali na padaria e comprar uma latinha de Coca-Cola e alguns pães para você? Aí ele falou, não, eu aceito, obrigado, tal. E aí eu fui lá, né, comprei, e assim, eu nem sabia, ele também nem falou, ainda bem que eu tinha comprado até alguns a mais, porque parece que tinha a família dele, estava num outro local ali perto. É tanto que quando ele pegou, ele foi até a família para levar os pães que eu tinha comprado. Então, às vezes é melhor do que a gente ir lá, segundo o nosso julgamento, ir lá e comprar, ir lá e entregar para a pessoa, porque às vezes a pessoa pode se sentir ofendida com esse gesto que a gente está fazendo. Às vezes a gente sabe que a pessoa está lá, sei lá, de repente passando alguma necessidade, algum problema, a gente vai lá e compra um saco de arroz, e vai lá e leva para a pessoa. A pessoa pode se sentir ofendida, ela fala, poxa, mas a pessoa está achando que eu não consigo comprar um saco de arroz? Então a gente precisa tomar um certo cuidado para que esse nosso gesto não magoe e não fira a outra pessoa, porque isso não é caridade. Então, às vezes, uma pergunta assim, singela, assim, simples, assim, do que você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E isso no trabalho corporativo também é essencial. Muitas vezes o que acontece? Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e faz o serviço por ela. A gente, às vezes, sem querer, a gente está chamando a pessoa de incompetente. Mas aí, Marcelo, também a gente tem que ter o discernimento, eu acho, que já aconteceu comigo algumas vezes isso que você está falando. Eu acho legal a gente também ter o discernimento de que a nossa intenção foi boa, e se a pessoa reagiu de uma outra maneira, não é nosso. Acho que a gente tem que mentalizar e falar, tipo, né, desculpa Deus, mas a intenção foi boa. Sim. A gente tem controle com como o outro vai reagir, né? Aconteceu exatamente essa semana na frente da farmácia. Eu fui comprar, tinha uma mulher também em situação de rua com um bebê recém-nascido no colo. E a mulher me pediu ajuda. Ela falou, você pode comprar um pacote de fralda? Eu falei,
Claro, vou entrar no pacote de fralda. Comprei o pacote de fralda, só que o que eu fiz? Eu abri o pacote da fralda para ver o tamanho da fralda. Tamanho. O pacote para a moça aberto, porque eu olhei para entender o tamanho, ela não sabia o tamanho da fralda, enfim. Cara, ela me xingou. Por que você abriu o pacote da fralda? Você está maluca? Ou seja, ela ia vender o pacote da fralda. Sim. Então, como o pacote estava aberto, ela não podia fazer nada. Sim. Aí que eu entendi o que tinha acontecido, sabe? Eu falei, bom, eu fiz a minha parte. Não, sim. Sabe, mentalizei e fui embora tranquila, porque é fácil a gente cair num lugar de, nossa, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu já caí nesse lugar também. Então, é legal a gente ter esse cuidado, né? Não, legal, é um testemunho, isso aí vale muito para o julgamento que a gente tem, isso também entra na caridade muitas vezes, porque a gente quer, a gente faz para a pessoa e quer que a pessoa faça do jeito que a gente quer, né? Tipo assim, eu dou um dinheiro, mas não é para você gastar com cigarro não, tá? É para você fazer com outras coisas. Mas se você deu, a pessoa faça o que ela acha que vai fazer com ela e Deus. Né? É que no seu caso aí é um pouco diferente, que aí é o tal do jeitinho brasileiro, né? De querer se dar bem, de levar vantagem, de se aproveitar de um estado que ela aparenta estar, para ela pegar alguma coisa e poder ganhar em cima. Brasil. Eu dei uma julgada, sabe? A hora que eu olhei, eu falei, nossa, que safada, sabe? Eu fiquei meio indignada. Mas eu falei, bom, gente, o que eu tô querendo julgar uma pessoa que está na situação o primeiro momento. O primeiro. Mas aí é aquele negócio, a gente faz. Deu, sentiu no coração, faz. Tá tudo certo. Aí, no caso, ok. A pessoa não gostou, brigou. Um pacote de fralda. Deixa eu ver. Você não falou que tinha que estar fechado. Né? E se de repente você tem na sua casa, você tem um recém-nascido, alguma coisa também. Aí não ia servir? Mas eu descobri que era um pessoal que faz isso, com comida, com tudo, sabe? Sei. Pote de bolacha, então todo mundo vai lá, abre e entrega aberta, porque aí a pessoa não vai vender, sabe? Que a pessoa vai comer. Que também não sei o quanto é uma sacanagem ou não, mas enfim, é isso, sabe? Tudo bem, A gente vai... São os trabalhos que nós temos, né? São os desafios da nossa vida e até ajuda na nossa compreensão, muitas vezes, a gente entender, né? Por isso que é o do julgamento, né? A gente é que nem isso falou, a gente precisa tomar um cuidado com isso. Mas legal, muito bom. Gente, sobre caridade, sobre amor, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Ficou claro em relação a isso? Deixa. Vocês estão muito quietinhos hoje, hein, gente? Tá tudo certo mesmo? É assim, caridade, a pessoa praticar a lei do amor, a pessoa que tem muito pecado, errou muito, e não tem algum conhecimento da verdade, ele pesa muito. E tem um peso de pecado em cima dele muito grande. Às vezes é uma tonelada, é 2. Através dele vai praticando a lei do amor, a lei da caridade, vai diminuindo. Daqui a pouco, ele fica maneirinho, né? Os mentores, para vir interno no médio, vai ser um mentor, ele não pesa, ele é iluminado, ele fala coisa boa. Ele está ali, ele tem conhecimento de ajudar alguém, curar alguém, iluminar alguém, ensinar as pessoas a sair do sofrimento, andar no caminho correto e certo para não sofrer tanto. E aquele espírito que é muito pesado no pecado, que não faz nada de bom, só coisa errada, ele chega perto da pessoa, deixa a pessoa doente, deixa a pessoa perturbada. Por quê? Sim. Porque ele só faz o mal. Então, tem o caridoso, tem o bondoso, e tem a pessoa que tem o amor, que o amor que vem de Deus. Mas se ter um pouco de cuidado, a gente falar em amor, que como a pessoa é muito materialista, pensa que amor é outra coisa. Então, a gente tem que falar que é o amor de Deus que possa estar em cada um de nós. Aí, de amor de figura. Boa sorte. Isso aí, senhor. Obrigado. Muito bom. Aninha, vamos lá? Vamos lá para os bem-aventurados mansos pacíficos? Claro.
Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Capítulo 9, OS. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Jesus, em Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, em Mateus, versículo 9. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disse, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Jesus, em Mateus, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Bem-aventurados os mansos. O manso é quem atingiu o estado de mansuetude. A mansuetude é caracterizada pela pessoa ser cometida, ponderada, controlada e equilibrada nos seus atos. Comedida, por não praticar nada em excesso, ponderada por praticar atos e comportamentos compenetrado do que está fazendo e consequente do que realiza. Controlada por analisar periodicamente o que pratica e equilibrada por praticar o ato que o momento exige e na exata medida das necessidades. Bem-aventurados os pacíficos. O pacífico possui a paz íntima. A paz é antônimo de violência. Significa também que não há mais conflito, nem luta em si próprio, no seu interior. Para estar em paz é necessário ter atingido o estado de satisfação espiritual, ou seja, estar de bem consigo mesmo. Pode ser traduzido pelo estado de alegria, contentamento e felicidade interior, por estar em estado de graça, de bem com tudo e com todos. No ser, existem duas naturezas antagônicas, mas que a completa a natureza animal e a espiritual. A natureza animal, decorrente do corpo animal, e que o liga à materialidade, e a herança de animalidade, e a natureza espiritual, decorrente de ser espírito, o que o liga à espiritualidade e à herança de sua origem divina. As duas naturezas geram o conflito até que uma se sobreponha, domine o ser e os oriente no caminho da vida. Das duas naturezas, a espiritual se revela insubmissa pela sua origem e, mesmo dominada pela natureza animal, se insurge, se rebela e estabelece o conflito, gerando desequilíbrio do ser e estabelecendo a luta. Segundo Jesus, no livro Jesus no Lar, capítulo 20, a guerra contra o mal interior deve ser travada em combate metódico e sereno, em esforço diário, buscando a ascensão e a elevação do ser, dominando a animalidade e libertando a natureza espiritual. Muito bom. Paulinho, continua para a gente, aproveita. Vamos falar da paciência um pouquinho também. Certo. A paciência, capítulo 9, item 7, OS. É uma das qualidades morais ressaltadas por Jesus em vários ensinamentos. A paciência pressupõe a aquisição da calma em que a pessoa não se abala e está associada à esperança. Por consequência, paciente é o que sabe esperar. Aguarda a ocasião mais oportuna de cuidar de seus compromissos, obrigações, deveres, interesses e direitos, por saber que as coisas ocorrem no tempo próprio. A paciência é antônimo da impaciência, que por sua vez está associada à pressa e seus malévolos efeitos e desdobramentos.
Um deles é a ansiedade criada pela insatisfação ou frustração, que gera tantos malévolos efeitos como o estresse, a depressão e o desânimo. A ausência da paciência mostra a importância de tê-la. A paciência é uma qualidade moral adquirida conscientemente por tomada de decisão da pessoa, fundamentada exclusivamente no seu livre-arbítrio. Outro efeito colateral da falta de paciência é a irascibilidade. O indivíduo irascível tem acesso de ira que pode tornar-se cada vez mais frequente até chegar à situação de não conseguir controlar o estado emocional e por sua culpa, instalar a doença em seu comportamento nervoso e ficar submisso ao nervosismo. Tem-se por certo de toda vez que se desenvolve ou se fortalece uma qualidade moral, se enfraquece ou se elimina um desregramento ou imperfeição antagônica. No tocante à paciência é diferente, pois desenvolvendo-a e fortalecendo-a, se controla, se enfraquece e são eliminados muitos desregramentos e imperfeições que estão associados à sua ausência. Segundo Jesus, a paciência é uma das primeiras qualidades ser cuidada pela pessoa que quer aprimorar-se e evoluir espiritualmente. Importante ter em mente a orientação. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Capítulo 9, item 7, Oese. Então, Inês, quer terminar para a gente? Aí a gente já faz um fechamento? Sim. Vamos lá. Obediência. É obediente quem acata e cumpre mando. Obediente respeita as normas, regras, diretrizes, preceitos sociais, legais e morais. A obediência é o consentimento da razão. Obediente por sua decisão é, utilizando seu livre-arbítrio, decide acatar e cumprir o mando. A resignação. É resignado o que aceita o que lhe ocorre, sem reclamar, rebelar-se ou se lamentar. A resignação é o consentimento do coração. O resignado exterioriza o sentimento de submissão que o caracteriza. Ele sente a resignação e a vive. Entende justas as situações que vive, porque acredita que a justiça de Deus é justa. Não se engana e nunca erra. O resignado pratica o sacrifício e a renúncia, sempre que necessários. Aceita conscientemente os fatos e com eles concorda sentimentalmente. Legal, muito bom. Olha, Obrigado, Ana, obrigado, Inês. Obrigada a nós. Obrigado. Vamos tentar resumir aqui essa parte que o pessoal leu aqui para a gente. Bem-aventurados mansos e pacíficos. Quando a gente vai fazer lá a leitura do Evangelho, uma das passagens que abre o Evangelho, justamente essa que está na apostila, quando Jesus fala que os mansos e pacíficos herdarão a terra. E é curioso quando ele fala herdarão a terra, é a terra mesmo, tá, gente? Não é, porque a maioria das bem-aventuranças de Jesus está ligado com a vida lá na espiritualidade. Muitas poucas está ligado com a nossa vida aqui na terra. E a mansidão é uma delas. Por quê? Porque o próximo estágio nosso do planeta é o estágio de regeneração, onde o bem já vai prevalecer. Então, a mansidão vai ser uma característica, vai ser uma virtude fundamental para nós que queremos continuar reencarnando aqui. Por quê? Porque a mansidão justamente nos ajuda, principalmente nos momentos adversos, a manter a calma, a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio, que são coisas tão difíceis para nós hoje por causa da correria, mas apesar das dificuldades, quando a gente se mantém nessa posição,
a gente tende a tomar decisões mais sábias, a gente tende a sair das situações difíceis de um jeito melhor. A nossa primeira tendência qual que é? É sempre entrar no desespero. Então, um monte de gente desesperada à nossa volta, o que a gente faz? A gente começa a desesperar também. O manso pacífico o quê? Vai procurar ter calma, vai procurar ter um equilíbrio, vai puxar para que a pessoa procure ter um discernimento, e isso sempre de uma forma mansa, de uma forma calma, sem precisar, por exemplo, levantar a voz. Eu sei que para nós parece difícil isso, né? Mas é na prática que a gente tem no dia a dia, que a gente pode ir praticando isso, principalmente nos momentos adversos. São, assim, a nossa verdadeira escola para a gente poder trabalhar isso, essa mansidão, nesses momentos onde a maioria das pessoas se deixam levar por sentimentos mais negativos. É preciso dizer que o manso e o pacífico não é o bonzinho. Isso é importante, porque a gente que é espírita, então, nem se fala. Porque aí a pessoa, não, vai, fala lá com a pessoa, lá, ele é bonzinho, lá, ele come qualquer coisa, vai para qualquer lugar. Não é esse tipo de pessoa. Porque esse bonzinho, muitas vezes, o que acontece, como a gente falou lá da caridade, muitas vezes ele acaba se prejudicando em relação às outras pessoas. Ele vive em relação ao que o outro quer. Ele come o que o outro quer, ele assiste o que o outro quer, ele vai para onde o outro quer, e a vontade dele nunca prevalece. Então, é nisso que a gente precisa tomar um cuidado. Não é essa pessoa, porque essa pessoa acaba se prejudicando. Esse bonzinho acaba sendo, às vezes, muito maléfico para a pessoa, porque ela acaba perdendo o seu valor. Então, não é essa pessoa. O que a gente está falando são de pessoas que, em momentos principalmente adversos, procuram se mostrar, se portar com equilíbrio, com tranquilidade, com serenidade, com discernimento. É aí que a gente está começando a treinar essa mansidão. Só que para a gente conseguir essa mansidão, existe um elemento muito importante para nós, que eu nem sei por que está aqui na apostila, eu vou até falar possível tirar, porque eu tenho certeza que ninguém aqui tem problema com isso, que é a paciência. Por que a paciência é tão importante para nós, principalmente nos dias de hoje? Principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, muito dos nossos anseios, muito dos trabalhos, nossas realizações nos dias a dias, eles têm uma resposta muito rápida. Hoje, dependendo da hora que eu faço uma compra, no mesmo dia a compra chega na minha casa. Hoje, se eu quiser saber como que vai ser o tempo amanhã, eu pego o celular e entro lá, na hora já tem a resposta. Então, muito das coisas na nossa vida, até pela necessidade do tempo que a gente tem de economizar o tempo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem essa ideia de que muito das coisas da nossa vida, a resposta tem que ser instantânea, como a gente fala, tem que ser para ontem. Só que pensando nas leis de Deus, pensando em nós como seres eternos, não é bem assim. Muito das nossas realizações, pensando em nós como seres eternos que nós somos, e até pensando em nós, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sonhos, das realizações que nós queremos na nossa vida, muito desses elementos é necessário um tempo. Por quê? Porque existe um processo por trás disso, para que a gente adquire, para que a gente consiga isso. Lembra do que Jesus falou? Buscai e achareis, bater, a porta vai se abrir, pedir e obtereis. Então, a gente vai conseguir. Só que ele não fala, buscai às 8h15, que às 8h30 você vai achar. Né? Pedir hoje à noite, que amanhã de manhã já vai estar na porta da sua casa. Para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, não são assim. Existe um tempo, existe um processo. Nada na natureza dá salto. Tudo obedece a um espírito de sequência. E assim também na nossa vida. Então, a paciência nos ajuda a compreender isso, esse tempo que muitas vezes é necessário para a gente conseguir aquilo que nós estamos buscando. A dona Maria, que era uma dirigente da casa, que fazia o trabalho de sexta-feira à tarde, ela sempre, quando ela falava sobre esse tema, ela comparava muito com a construção de um edifício. Porque por mais que hoje também seja uma coisa rápida, dá a impressão que o edifício é construído de um dia para o outro, existe um processo ali. É escolhido o terreno é limpo, é nivelado, são construídas lá as pilastras de sustentação do prédio, aí ele vai tomando a forma, até ele se transformar no seu verdadeiro final lá no edifício. Então, percebe que tem um processo a ser feito, e tem uma sequência correta. Por exemplo, ele é construído de baixo para cima, ele não se constrói um edifício da cobertura para baixo. Então, trazendo esse paralelo para a nossa vida, a paciência nos ajuda a compreender isso.
de que muitos dos nossos objetivos, muitas das nossas conquistas, muito daquilo que nós estamos buscando, exige um tempo, exige um processo ali a ser respeitado da própria natureza e até mesmo de livre-arbítrio de outras pessoas que estão envolvidas, às vezes, naquela situação. A gente se prejudica perante as leis de Deus, por quê? Porque a gente não respeita esse tempo, a gente passa por cima de tudo e de todos, a gente passa por cima do livre-arbítrio das pessoas para a gente conseguir aquilo que a gente quer, justamente porque a gente não tem a paciência de saber esperar o momento oportuno. Então, por isso que a paciência, principalmente para nós hoje, nesses dias tão corridos, onde a ansiedade é um dos principais males das quais a gente sofre, a paciência é o antídoto para isso, para a gente compreender que existe um tempo que é necessário, muitas vezes, como a nossa apostila falou, esperar um tempo, um momento mais propício para a ação, para o trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Aí tem um elemento fundamental que nos ajuda a desenvolver essa paciência de uma maneira mais sábia, que é a esperança. Se a gente for estudar lá o que significa esperança, esperança é esperar com confiança. Mais uma vez, quer dizer que a gente tem que ficar lá esperando de braço cruzado? Não, é fazer a nossa parte. O que está ao meu alcance? O que eu posso fazer? Eu vou lá e vou fazer. E aí eu vou fazer o que está ao meu alcance. Dali para frente é com Deus, é com Jesus. Se de repente não aconteceu, é porque existe um tempo, Deus está trabalhando, tá? Existe um processo aí para acontecer. Isso não vai impedir que eu faça a minha parte. E a esperança é muito importante para nós, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente tropeça, quando a gente cai, quando chega as tristezas, as dificuldades, porque a gente tende a desistir. Muitas vezes a gente está buscando alguma coisa e parece que as coisas acontecem ao contrário daquilo que você está buscando. Ao invés de você estar parecendo que você está chegando perto, parece que você está mais distante. Aí o que acontece? Você desiste. Mas se você desiste, não tem como a espiritualidade ajudar. Porque é a partir do nosso trabalho, a partir do nosso esforço, que a espiritualidade ajuda, que ela faz a parte dela. Então é sempre necessário um esforço constante. A gente não pode parar. E muitas vezes a gente acaba desistindo. Então a esperança é essa força, esse empurrão para tipo, vamos lá, não desiste. E aí com isso a gente adquire a paciência do quê? De entender que existe esse processo por trás, que não impede que eu vá lá atrás e busque aquilo que eu estou querendo, mas me ajuda a entender que existe um tempo, que existe um processo e que eu preciso respeitar isso. E aí entra onde o que a Inês acabou de ler sobre a obediência e a resignação. Quando a gente entende isso, a gente tende a ser mais obediente, principalmente mais resignado. O que é a resignação? É a aceitação com o coração. Eu estou lá lutando, eu estou procurando fazer a minha parte, eu ainda não estou conseguindo, aceitar de que, por algum motivo, ainda não é o momento. Talvez eu não esteja preparado para isso. E então, é aceitar com amor isso. Deus quer o melhor para mim. Se eu ainda não tenho isso, é porque ainda não é, porque não é o melhor ainda. Porque eu, mas Deus não é. Pode ser que eu me prejudique com isso. Então, quando a gente aceita que a gente está debaixo desse consentimento de Deus, a gente aceita melhor as situações. Mais uma vez, isso não impede que a gente faça a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é essencial, é fundamental. Sem ela, as coisas não caem do céu. Mas aí a gente precisa entender que tudo nas leis de Deus existe um tempo, existe uma sequência, existe um processo. E aí a gente entendendo, trabalhando a paciência, trabalhando essa esperança para que a gente continue firme, forte, a gente vai desenvolvendo essa resignação de aceitar. Não, eu ainda não consegui isso, mas está tudo bem. Eu estou feliz, eu estou contente, eu estou contente com o que eu tenho aqui por enquanto. Isso não me impede de buscar as outras coisas. Mas aí também me ajuda a ser grato por tudo que eu tenho. É o que eu tenho, é o que Deus me deu, é o que eu está aqui na minha volta. Tá ótimo. Então, é do que eu preciso nesse momento. E aí eu vou fazer a minha parte, para que justamente eu tenha essa paz no coração, para que aí eu não prejudique as outras pessoas e faça de acordo mais próximo com as leis de Deus, para que eu também não prejudique as pessoas e também não me prejudique perante as leis de Deus. Como a gente falou, muitas vezes, para a gente não ter a paciência desenvolvida e se deixar levar pela ansiedade, a gente acaba prejudicando a nós e outras pessoas. E aí a gente adianta coisas que muitas vezes a gente não está preparado para aquilo. A gente se endividou perante as leis de Deus, aquilo que a gente estava buscando não vai nos servir, porque a gente não está preparado para aquilo, a gente vai acabar perdendo, e aí a gente só se endividou, a gente só se prejudicou, vai servir como experiência para a gente, isso vai servir. Mas a gente, muitas vezes, aqui, o negócio está na nossa mão, a gente está no caminho, mas por causa da ansiedade a gente vai lá e põe tudo a perder. Então são essas virtudes que nos ajudam a ter esse discernimento, justamente para a gente fazer o nosso trabalho de uma maneira mais equilibrada, e principalmente, gente, não desistam.
As dificuldades vêm, a gente está no planeta de provas e expiações, a coisa mais natural. Então, é justamente nesse momento que a gente tem que pôr tudo isso que a gente está aprendendo hoje em prática, que a gente vai ver que em breve a solução está lá na esquina, assim. É só a gente continuar a perseverar firme que a gente vai ver. Quando a gente dobrar a esquina, a gente vai estar de cara com aquilo que a gente está buscando. Então, calma, tranquilidade, sempre. Gente, alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que a gente está conversando? Não mesmo? Então, tá bom. Então, assim, eu vou terminar, então, a gravação, até para a gravação não ficar muito comprida, né? Desde já a gente agradece, então, a presença de todos. É uma aula muito importante, vale a pena até a releitura, porque tem muitos elementos dos quais a gente trabalha eles diariamente, né? Mansidão, paciência, a resignação, né? A lei da justiça, a gente entender como funciona a justiça de Deus. Então, é uma aula muito oportuna e vale a pena até a releitura, e a gente está prestando atenção para que a gente possa adquirir esses conhecimentos e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas desde já a gente agradece, então, a presença de todos, desejamos a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Graças a Deus.